O marido da minha irmã zombou de mim. Nós não servimos mendigos, então eu saquei 100 milhões de dólares. A sala ficou em silêncio. Eu sou Mackenzie Wilson, 32 anos, parada na minha calça jeans desbotada e suéter gasto dentro do Prestige National Bank. Apesar dos milhões nas minhas contas, ninguém imaginaria isso pela minha aparência. Meu cunhado Bradley trabalha aqui como gerente, o mesmo homem que passou anos me menosprezando enquanto elevava minha irmã Sarah ao seu círculo social de elite. Ele me vê do outro lado do piso de mármore, seu rosto bonito instantaneamente se contorcendo em desdém. Respiro fundo, sabendo o que está por vir. Se ele soubesse quem eu realmente sou. Sarah e eu crescemos numa casa modesta em Michigan. Nossos pais possuíam uma pequena loja de ferragens que mal nos mantinha à tona, mas eles priorizavam amor acima de luxo. Papai costumava dizer: meninas, riqueza não é o que está na sua carteira, é o que está no seu coração. Mamãe concordava balançando a cabeça enquanto remendava nossas roupas usadas. Essas lições simples me moldaram, mas Sarah sempre ansiou por mais. Quando eu tinha 22 anos e Sarah 20, nosso pai foi diagnosticado com câncer agressivo. Mamãe já vinha lutando contra lupus há anos. As contas médicas começaram a se acumular, com o seguro cobrindo menos da metade. Eu estava na metade do meu curso de ciência da computação na Michigan State enquanto Sarah cursava administração numa universidade particular cara. Não posso abandonar agora, Sarah protestou quando sugeri que ambas fizéssemos uma pausa para ajudar nossos pais. Este diploma é minha saída. Além disso, você é a mais carinhosa. Então deixei a faculdade para administrar a loja e cuidar dos nossos pais. Por 3 anos trabalhei 16 horas por dia, dividindo tempo entre gerenciamento de estoque e visitas ao hospital. Papai morreu primeiro, depois mamãe 6 meses depois. Sarah compareceu aos 2 funerais, voando de ida e volta no mesmo dia para minimizar a interrupção dos seus estudos. Após a formatura, Sarah conseguiu um estágio numa prestigiosa empresa financeira em Nova York. Lá conheceu Bradley Thompson, bonito, ambicioso e de família rica. O namoro foi breve, o casamento luxuoso. Vendi minha única posse valiosa, o colar de pérolas vintage da mamãe, para pagar o vestido de madrinha que Sarah insistiu. Apenas tente parecer apresentável, ela disse, olhando minha maquiagem de farmácia e cabelo cortado por mim mesma. A família do Bradley é muito exigente. No casamento, a mãe do Bradley me confundiu com garçonete. Quando corrigida, sorriu forçadamente e disse: "Oh, que peculiar ter a irmã da Lozinha no cortejo." Sarah nunca me defendeu. Depois da lua de mel, Sarah se transformou completamente. Seu sotaque do meio oeste desapareceu, substituído pelo mesmo tom afetado que a família do Bradley usava. Ela começou a se referir à nossa infância como aquele período infeliz antes da faculdade. As lutas dos nossos pais se tornaram uma anedota embaraçosa em jantares. Enquanto isso, eu estava me afogando em dívidas herdadas da loja e contas médicas. Mas algo inesperado aconteceu durante aqueles anos administrando a loja. Criei um software de gerenciamento de estoque para simplificar nossas operações. Várias empresas locais notaram e pediram para usar. No meu tempo livre, refinei o sistema, adicionando recursos que solicitavam. Uma noite, trabalhando até tarde após o fechamento, tive uma revelação. O software que construí poderia resolver problemas para pequenos negócios em todos os lugares. Vendi a loja de ferragens, paguei as dívidas mais urgentes e usei os 5 mil dólares restantes para lançar formalmente minha empresa de software, Modes Merchant. Por 5 anos, vivi num apartamento minúsculo, comendo miojo e trabalhando 20 horas por dia. Contratei programadores famintos e brilhantes que acreditavam na visão. Expandimos do gerenciamento de estoque para soluções completas de negócios para pequenas empresas. Enquanto Sarah postava fotos no Instagram da Costa Amalfitana e das Maldivas, eu estava programando até o amanhecer. 2 meses atrás, uma grande corporação de tecnologia ofereceu 800 milhões de dólares pela Modes Merchant. Após garantir que meus funcionários seriam cuidados com pacotes generosos, aceitei. Da noite para o dia, passei de apertar o cinto para ter mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mesmo assim, não mudei nada no meu estilo de vida. Mantive meu apartamento modesto. Dirigi meu Honda de 15 anos e usei a mesma rotação de jeans e suéteres. O dinheiro ainda não era real para mim e honestamente não queria que mudasse quem me tornei. Não contei para Sarah ou Bradley sobre a venda. Nossa comunicação diminuiu para mensagens obrigatórias de aniversário e encontros ocasionais de feriados onde Bradley me encurralava com perguntas como: "Ainda fazendo essa coisinha de computador? Já pensou em conseguir uma carreira real com benefícios?" Na semana passada, Sarah ligou, uma ocorrência rara. "Estamos dando um jantar no sábado para alguns colegas do Bradley. Você deveria vir." Seu tom sugeria que era um ato generoso de caridade. "Tem certeza?" "Da última vez. Apenas não use esses tênis horríveis." 7 horas. "Não traga nada. Seu vinho de mercado é sempre embaraçoso." Depois de desligar, percebi que precisava de dinheiro para algumas compras antes do jantar.
Minha nova riqueza existia principalmente em forma digital, com apenas uma conta corrente pequena para despesas diárias. Foi assim que me encontrei no Prestige National Bank naquela quinta-feira fatídica de manhã, prestes a colidir com o mundo do Bradley de uma forma que nenhum de nós poderia ter antecipado. O confronto no banco. O Prestige National Bank se erguia como um templo de riqueza no centro de Manhattan, todo mármore reluzente e colunas altíssimas. Passei por ele centenas de vezes, mas nunca entrei. Minhas necessidades bancárias modestas eram atendidas por uma conta online simples e o caixa eletrônico perto do meu apartamento. Ao empurrar as pesadas portas de bronze, me senti imediatamente fora de lugar. O piso principal cavernoso fervilhava com conversas baixas e importantes. Homens em ternos sob medida e mulheres em vestidos de grife deslizavam pelo mármore italiano, suas expressões sugerindo que conduziam transações muito mais significativas que minha retirada planejada de $100. O segurança me deu uma olhada suspeita, seu olhar permanecendo nas minhas botas arranhadas e na mancha de café na minha manga. Derramei correndo para sair de casa e não me incomodei em trocar, uma decisão que agora lamentava. Posso ajudá-la? Perguntou, a ênfase sugerindo que eu poderia estar perdida. Só vim fazer um saque, respondi, segurando minha carteira de couro antiga. Ele apontou para uma fileira de caixas onde uma fila modesta se formara. Agradeci e tomei meu lugar atrás de uma mulher cujos brincos de diamante provavelmente custavam mais que tudo que eu possuía, ou pelo menos tudo que eu parecia possuir. Enquanto esperava, observei as operações do banco com fascinação. Clientes regulares ficavam na fila enquanto outros, claramente clientes preferenciais, eram escoltados diretamente para escritórios privativos. A disparidade de riqueza estava construída na própria arquitetura do local, com cordas de veludo e vidro fosco separando as castas bancárias. Perto de um grupo de escritórios, avistei Bradley. Parecia exatamente como no Natal. Corte de cabelo caro, dentes perfeitos, postura que gritava confiança de dinheiro antigo. Conversava animadamente com um casal idoso, seu sorriso de vendas firmemente no lugar. Considerei sair antes que me visse, mas era tarde demais. Seus olhos piscaram na minha direção, registraram minha presença e se estreitaram ligeiramente. Sussurrou algo para um colega, acenando na minha direção. O outro bancário olhou, sua expressão uma mistura de curiosidade e diversão. Minhas bochechas queimaram. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que Bradley dava aos garçons quando traziam o vintage errado. Experimentei a condescendência do Bradley por anos, em reuniões de feriado onde me questionava sobre meu negocinho fofo enquanto checava preços de ações no telefone. No aniversário da Sarah, onde se perguntava alto se eu realmente podia pagar o presente modesto que trouxe, na inauguração da casa onde me apresentou aos amigos como a irmã da Sarah que nunca encontrou seu caminho. A fila avançou lentamente. Bradley terminou com seus clientes e desapareceu no escritório. Talvez tivesse sorte e completasse minha transação sem interação. Mas sorte nunca foi meu forte. Após 15 minutos esperando enquanto via VIPs passarem direto, cheguei à frente da fila. A jovem caixa sorriu profissionalmente perguntando como poderia ajudar. Justo quando abri a boca para responder, a voz do Bradley ecoou atrás de mim. Mackenzie, que surpresa te ver aqui. Virei para encontrá-lo parado desconfortavelmente perto. Cologne sufocante em sua intensidade cara. Seu sorriso não chegava aos olhos. Olá, Bradley. Linda, eu cuido disso, disse a caixa que acenou e se afastou. Virou para mim com preocupação exagerada. O que te traz a esta parte da cidade? Problema com o carro de novo? Da última vez que meu Honda quebrou perto da casa deles nos Hamptons, Bradley fez questão de ligar para seu mecânico. Depois me deu uma palestra de 1 hora sobre investir em confiabilidade. Só preciso fazer um saque, disse baixinho, ciente das pessoas assistindo. De qual conta? Sua voz estava mais alta que o necessário, teatral em seu tom de atendimento ao cliente. Minha conta corrente. Apenas $100. Suas sobrancelhas dispararam, e soltou uma risadinha que atraiu a atenção dos clientes próximos. $100? Você veio até um banco privado para isso? Mantive minha voz nivelada. Estava no meu caminho. Caminho para onde? O brechó? Riu da própria piada, olhando ao redor para ver quem apreciava seu humor. Senti minha espinha endurecer. Poderia apenas processar meu saque? Bradley me olhou como se eu tivesse pedido para engraxar meus sapatos. Sabe, caixas eletrônicos existem para essas transações menores. Este banco tipicamente lida com assuntos mais substanciais. Vários clientes estavam abertamente assistindo agora. Uma mulher de terno Chanel sussurrou para sua companheira. Bradley estava dando um show, e eu era o entretenimento. Bradley se encostou no balcão, deliberadamente casual, deliberadamente alto. Então me conta, Mac, as pessoas ainda te chamam por esse apelido infantil, né? Como vai a coisinha de software? Sarah mencionou que você ainda está tentando fazer aquilo funcionar. Cada palavra foi precisamente calculada para diminuir. Minha empresa bem-sucedida, que acabará de vender por quase $1 bilhão, reduzida a uma coisinha de software. Meu nome escolhido Mac, que uso desde a faculdade tornado infantil.
Está indo bem, respondi, querendo apenas completar minha transação e escapar. Bem? Apenas bem? A voz do Bradley subiu mais, garantindo que todos num raio de 20 pés pudessem ouvir. Sabe, sempre digo a Sarah que ela deveria te oferecer uma posição na empresa de planejamento de eventos dela. Algo de nível inicial, claro, mas com espaço para crescimento. A empresa de planejamento de eventos da minha irmã consistia em ela organizar jantares para as esposas dos colegas do Bradley e se chamar de empreendedora no Instagram. Agradeço o pensamento, mas estou indo bem com meu negócio. Bradley riu, o som afiado e teatral. Bem, você está usando o mesmo suéter que tinha no Natal 3 anos atrás. Seus sapatos parecem que caminharam pela trilha dos Apalaches, e você está aqui para um saque de $100, o que me sugere que, bem, é um exagero significativo. Calor subiu pelo meu pescoço. Uma pequena multidão se reuniu, fingindo preencher formulários de depósito enquanto escutava. O segurança assistia com interesse. Até os caixas pausaram seu trabalho. Minha aparência não reflete o sucesso da minha empresa, disse baixinho. Não? Vamos ver. Honda antigo, apartamento em qual era mesmo, Queens e roupas da liquidação. Enquanto isso, Sarah está redecorando nossa casa em Aspen e acabou de encomendar sua segunda Birkin este ano. Ajustou seus abotoaduras de ouro, presente da Sarah no Natal passado, comprado com o dinheiro dele. Parece bem reflexivo para mim. Minhas mãos tremeram ligeiramente, mas mantive minha expressão neutra. Bradley sempre foi cruel, mas esta exibição pública estava além de qualquer coisa que tentará antes. Me perguntei se algo tinha acontecido no trabalho, algum golpe no ego que precisava compensar esmagando o meu. Sabe, continuou, voz pingando falsa preocupação, Sarah se preocupa com você. Diz que você nunca se recuperou realmente de abandonar a faculdade, que está presa em alguma adolescência prolongada, brincando com computadores em vez de construir uma carreira real. A traição doeu. Sarah lutara com nossa criação, sim, mas nunca pensei que ela usaria meus sacrifícios contra mim. Deixei a escola para cuidar dos nossos pais moribundos enquanto ela continuou sua educação. Aquela escolha alterou a trajetória da minha vida, mas não da forma que assumiam. Não preciso de conselho de carreira, Bradley. Só preciso de um saque. $100, repetiu zombeteiramente. Para que é isso? Miojo para o mês? Várias pessoas riram. Um homem careca interno caro sorriu abertamente. Bradley se inclinou mais perto, sua voz carregando claramente. Sabe qual é o requisito de saldo mínimo para este banco? $10.000. Para clientes preferenciais? $100.000. Para banco privado? $2 milhões. Cada número foi enfatizado para sublinhar minha pobreza percebida. E você está aqui, atrasando a fila por $100. A fila atrás de mim realmente cresceu. Pessoas checavam relógios e se mexiam impacientemente. Não vejo por que isso está demorando tanto, disse. O sorriso do Bradley se tornou predatório. Bem, este é um local de negócios, não caridade. Normalmente não atendemos. Parou para máximo efeito. Mendigos. A palavra pairou no ar como um tapa. Vários suspiros pontuaram o silêncio que se seguiu. Até os bisbilhoteiros mais discretos agora assistiam abertamente. Não sou uma mendiga, disse, minha voz mais firme do que sentia. Sou uma cliente. É mesmo? Vamos verificar essa conta. Bradley se virou para o computador, fazendo questão de digitar dramaticamente. Wilson. Mackenzie. Ah, aqui estamos. Saldo da conta corrente. $342,16. Anunciou o número como um leiloeiro revelando um lance de abertura decepcionante. Me senti tonta de humilhação. Sim, minha conta de despesas diárias era modesta, mas minha riqueza não era definida por aquele saldo particular. Bem, tecnicamente suponho que você é uma cliente, Bradley continuou. Da mesma forma que alguém que pede um copo d'água é um cliente de restaurante. Seus colegas se reuniram agora, sorrisos desconfortáveis colados nos rostos. Uma mulher parecia genuinamente envergonhada por mim. Há algum problema aqui? Um homem alto interno impecável se aproximou. Por seu comportamento e o endireitamento imediato da postura de todos, identifiquei-o como gerente do banco. O sorriso do Bradley se alargou. Nenhum problema, Sr. Harrington. Apenas ajudando minha cunhada com uma transação modesta. Os olhos do Sr. Harrington me avaliaram, notando minhas roupas casuais e presença obviamente fora de lugar. Entendo. Talvez eu possa ajudar. Isso realmente não é necessário, Bradley interveio. Ela está apenas fazendo um saque pequeno. Muito pequeno. Mais risinhos conhecedores da audiência que cultivou. Já tive o suficiente. Isso não era mais apenas sobre mim. Era sobre toda pessoa que já foi julgada pela aparência. Toda mulher cujas conquistas foram diminuídas. Todo indivíduo humilhado por seu status econômico percebido. Na verdade, disse elevando ligeiramente minha voz, gostaria de falar com o gerente. Privativamente, por favor. Bradley revirou os olhos dramaticamente. Sr. Harrington está extremamente ocupado com clientes importantes. Tenho certeza de que podemos lidar com seus $100 sem incomodá-lo. Não é problema, disse Sr. Harrington suavemente, embora sua expressão sugerisse o contrário.
Bradley acenou desdenhosamente. Ela está apenas desperdiçando o tempo de todos agora. Deixe-me terminar esta transação para que possamos voltar aos negócios significativos. Sr. Harrington hesitou, claramente dividido entre cortesia profissional e uso eficiente do tempo. Olhei diretamente nos olhos dele. 2 minutos do seu tempo. Por favor, algo no meu tom deve ter registrado. Acenou curtamente. Muito bem. Por aqui, por favor. Enquanto seguia em direção a um pequeno escritório, Bradley gritou atrás de nós. Não se preocupem, ainda teremos esses $100 esperando quando terminar. Podemos até dar um pirulito como fazem nos bancos normais. Mais risos. Continuei andando, costas retas, olhos para frente. A verdadeira batalha estava apenas começando. A revelação. O escritório do Sr. Harrington era pequeno comparado às grandes suítes de banco privado visíveis através das paredes de vidro mais adentro do banco. Gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa modesta, expressão profissional mais impaciente. Como posso ajudá-la, Sra. Wilson? Entendo que está aqui para um saque. Sim, mas não dá conta que meu cunhado mencionou. Peguei meu telefone da bolsa. Gostaria de acessar minha conta privada. Sua expressão não mudou. Claramente, ouvirá alegações similares daqueles tentando parecer mais afluentes do que eram. Tem suas credenciais de banco privado com você? Desbloqueei meu telefone, abri meu aplicativo bancário e digitei uma sequência de senhas e códigos de autenticação antes de passá-lo para ele. Acredito que isso deva esclarecer as coisas. Sr. Harrington olhou a tela. Sua máscara profissional escorregando por apenas um momento quando seus olhos se arregalaram. Rapidamente rolou pelas informações, depois olhou para mim com atenção completamente transformada. Sra. Wilson, peço desculpas pela confusão. Não sabia que estávamos atendendo você hoje. Seu tom mudou de condescendência para deferência tão rapidamente que foi quase cômico. A culpa é totalmente minha, disse uniformemente. Deveria ter marcado um encontro com meu bancário privado usual, mas estava na vizinhança e pensei que um pequeno saque seria simples o suficiente. Claro, já estava pegando seu telefone. Deixe-me ligar para Sr. Atkinson imediatamente. Ele lida pessoalmente com nossos clientes mais exclusivos. Isso não será necessário para uma transação simples, mas apreciaria alguma discrição. Acenou vigorosamente. Descrição absoluta. Contudo, para transações da sua magnitude, temos protocolos especiais. Suprimi um sorriso. Entendo. Mostre o caminho. Quando saímos do escritório, pude sentir o peso dos olhares. Bradley ainda estava na estação de caixa, assistindo com olhos estreitados enquanto o Sr. Harrington me guiava não de volta à fila regular, mas em direção à seção de banco privado atrás da corda de veludo. Sr. Harrington, Bradley gritou, confusão evidente na voz. Está tudo bem? Perfeitamente bem, Sr. Thompson, o gerente respondeu sem parar. Apenas assistindo Sra. Wilson com suas necessidades bancárias. Bradley correu para nos interceptar, rosto uma mistura de confusão e irritação. Posso lidar com a transação da minha cunhada. Não há necessidade de se incomodar. Sr. Harrington nem desacelerou. Sra. Wilson requer nossos serviços de banco privado. Sr. Atkinson está sendo notificado da sua chegada. Banco privado? Bradley repetiu, rindo nervosamente. Deve haver algum engano. Continuamos passando por ele em direção a uma área isolada do banco onde o mármore parecia mais brilhante, as cadeiras de couro mais profundas, e as conversas ainda mais sussurradas. Um guarda de segurança acenou respeitosamente e abriu uma porta de vidro para nós. Bradley seguiu, cada vez mais agitado. Sr. Harrington, isso é ridículo. Conheço intimamente a situação financeira da minha cunhada. Ela administra uma startup de software falida de um apartamento-estúdio. Nenhum de nós o reconheceu enquanto um homem mais velho e distinto se aproximou, mão estendida. Sra. Wilson, que prazer inesperado. Sou Thomas Atkinson, chefe de serviços de clientes privados. Não acredito que tivemos a honra de nos conhecer pessoalmente antes. Apertei sua mão. A maior parte do meu banco é feita eletronicamente, Sr. Atkinson. Sua equipe tem sido excelente. Você a conhece? Bradley explodiu, sua compostura rachando. Sr. Atkinson olhou para Bradley com o tipo de olhar desdenhoso geralmente reservado para chiclete no sapato. Sr. Thompson, estamos conduzindo negócios privados aqui. Talvez devesse retornar à sua estação. Mas ela é minha cunhada, Bradley insistiu, como se este relacionamento lhe concedesse acesso especial. Que sorte a sua, Sr. Atkinson respondeu friamente. Agora, se nos der licença. Bradley ficou congelado, assistindo enquanto eu era escoltada para um escritório privado luxuoso com vista do horizonte de Manhattan. Através das paredes de vidro, pude ver sua expressão ciclando por confusão, descrença e o horror desperto da percepção. Dentro do escritório, Sr. Atkinson se desculpou profusamente. Sra. Wilson, se Sr. Thompson se comportou inadequadamente, asseguro-lhe que o banco abordará o assunto imediatamente. Vamos focar na minha transação por agora, respondi, me acomodando numa cadeira de couro macio.
Gostaria de fazer um saque hoje. Claro. Sua bancária usual, Sra. Tim, está atualmente com outro cliente, mas ficaria feliz em assistir pessoalmente. Que quantia estava considerando? Parei, considerando. Os $100 pelos quais originalmente vim pareciam ridiculamente pequenos agora. Mas algo mais substancial poderia fazer um ponto que nem Bradley nem este banco esqueceriam tão cedo. Gostaria de sacar $100 milhões, por favor, para propósitos de investimento. Se Sr. Atkinson ficou chocado com a quantia, escondeu bem. Certamente. Isso exigirá alguma papelada adicional e arranjos de segurança. Prefere transferência eletrônica para sua conta de investimento, ou está estabelecendo uma nova posição? Vamos preparar a papelada para um saque em dinheiro primeiro. Sempre posso decidir sobre a disposição final depois. Suas sobrancelhas subiram ligeiramente, a primeira rachadura em seu verniz profissional. Um saque em dinheiro desse tamanho seria incomum. Há certos requisitos regulatórios e considerações logísticas. Entendo. Por favor, comece o processo mesmo assim. Acenou e pegou seu telefone, falando em tons baixos. Em minutos o escritório começou a se encher de executivos do banco, cada um se apresentando com níveis crescentes de entusiasmo. Reconheci alguns dos relatórios anuais do banco e notícias financeiras. Através do vidro, pude ver Bradley parado perto da entrada da seção de banco privado, rosto lívido. Um supervisor parecia estar falando severamente com ele. Vários colegas assistiam o drama se desenrolando com interesse não disfarçado. Enquanto papelada se materializava e era colocada diante de mim para assinaturas, Bradley finalmente reuniu coragem para bater na porta de vidro. Sr. Atkinson olhou para mim questionadoramente. Está tudo bem, disse. Deixe-o entrar. Bradley entrou como um homem se aproximando da forca, sua arrogância anterior substituída por pânico nu. Mac, podemos conversar por um momento? Privativamente. Estou no meio de uma transação, Bradley. Havia algo que precisava? Não entendo o que está acontecendo, disse, voz baixa e urgente. Isso é algum tipo de piada? Sr. Atkinson pigarreou. Sr. Thompson, Sra. Wilson é uma das nossas clientes privadas mais valorizadas. Sugiro que se dirija a ela com respeito apropriado. Os olhos do Bradley dispararam entre nós, depois para a papelada na mesa, papelada com mais zeros do que provavelmente já vira numa única transação. Deve haver algum engano, insistiu, embora sua voz tivesse perdido sua convicção. Mac mora num apartamento minúsculo. Ela dirige um Honda de 2008. Seu negócio é apenas ela e alguns programadores trabalhando de um armazém convertido. Minhas escolhas de estilo de vida são exatamente isso. Escolhas, respondi calmamente. Agora, se me der licença, tenho um saque para completar. Mas e a Sarah? Ela sabe sobre isso? Minha situação financeira não é algo que discuto casualmente em reuniões familiares, especialmente quando essas reuniões se tornaram oportunidades para ridicularização. Seu rosto corou. Eu nunca. Você me chamou de mendiga há menos de 20 minutos, Bradley, na frente dos seus colegas e clientes. Os executivos na sala se mexeram desconfortavelmente. A expressão de Sr. Atkinson endureceu ainda mais. Aquilo foi apenas uma piada, Bradley gaguejou. Você sabe como fico quando. Não pareceu uma piada para mim. Voltei para a papelada, assinando meu nome com traços deliberados. Pareceu anos de condescendência e julgamento finalmente falados em voz alta. Sr. Thompson, disse Sr. Atkinson firmemente, acredito que deveria sair enquanto completamos a transação da Sra. Wilson. Bradley o ignorou, seu desespero crescendo. Mac, por favor, vamos conversar sobre isso. Seja lá o que fiz, me desculpe. Realmente somos família. Família, repeti suavemente. É isso que somos. Porque não tem sido assim por muito tempo. Assinei o formulário final e o entreguei para Sr. Atkinson, que acenou solenemente. Tudo parece estar em ordem, Sra. Wilson. Começaremos o processamento imediatamente. Dado o tamanho do saque, precisaremos coordenar com várias instituições. Amanhã de manhã seria aceitável para a conclusão? Seria perfeito. Excelente. Organizaremos transporte seguro e medidas de segurança necessárias. Há mais alguma coisa que possamos assistir hoje? Olhei para Bradley, que parecia que poderia ficar doente. Não, obrigada. Isso será tudo. Enquanto os executivos saíam, deixando apenas nós três, Bradley fez uma última tentativa desesperada. Mac, meu emprego. Não é minha preocupação, terminei para ele. Assim como minha dignidade não era sua mais cedo hoje. Levantei para sair, acenando respeitosamente para Sr. Atkinson. Obrigada pela assistência. Retornarei amanhã conforme combinado. Bradley me seguiu, passando pela corda de veludo, através do piso principal bancário onde olhos curiosos acompanharam nosso progresso. Os sussurros já haviam começado. O banco que testemunhou minha humilhação agora testemunhava a do Bradley. Pouco antes das portas principais, parei e me virei para ele. Ah, e Bradley, não vou mais precisar daqueles $100. O retorno. Na manhã seguinte,
Retornei ao Prestige National Bank vestida exatamente como estivera no dia anterior, jeans gastos, suéter confortável, botas arranhadas. A única diferença era que desta vez eu era esperada. A transformação foi imediata e dramática. O guarda de segurança que me olhara suspeitosamente agora correu para abrir a porta. Bom dia, senhora Wilson. Senhor Atkinson está esperando por você. Dentro, o banco tinha uma energia completamente diferente. Membros da equipe sorriam deferentemente enquanto eu passava. Clientes que testemunharam a cena de ontem sussurravam atrás de mãos manicuradas. E lá, parado perto das estações de caixa com a postura rígida de alguém enfrentando um pelotão de fuzilamento, estava Bradley. Parecia que não havia dormido. Seu cabelo usualmente perfeito estava ligeiramente desarrumado, gravata afrouxada, pecados capitais em sua apresentação meticulosa. Quando nossos olhos se encontraram, tentou um sorriso que pareceu mais uma careta. Sr. Atkinson se aproximou flanqueado por vários executivos. Senhora Wilson, maravilhoso vê-la novamente. Tudo foi preparado de acordo com suas especificações. Gostaria de café antes de prosseguirmos? Não, obrigada. Preferiria completar a transação sem demora. Claro, por aqui. Enquanto nos movíamos em direção à seção de banco privado, notei algo incomum. O piso principal bancário estava significativamente mais lotado do que deveria estar numa manhã de sexta-feira. Membros da equipe que não tinham negócios óbvios no piso estavam encontrando razões para permanecer. A notícia se espalhara sobre o incidente de ontem e o saque sem precedentes prestes a acontecer. A suíte de banco privado havia sido transformada. Pessoal de segurança adicional estava em intervalos discretos. Uma equipe do que parecia ser um serviço de carro blindado esperava numa sala adjacente. A papelada que assinei ontem estava exibida numa mesa de conferência polida, junto com documentos adicionais requerendo autorização final. Como discutido, organizamos o saque de 100 milhões de dólares, Sr. Atkinson explicou. Dada a magnitude, coordenamos com o Federal Reserve e várias instituições parceiras. A moeda física será transportada sob guarda armada para qualquer local seguro que designar. Acenei, tomando o assento na cabeceira da mesa. Através das paredes de vidro, pude ver que Bradley nos seguiu até onde pôde na entrada do banco privado, onde agora ficava assistindo. Sua expressão uma mistura complexa de choque, medo e compreensão emergente. Antes de prosseguirmos, disse, gostaria de entender os protocolos de autenticação para uma transação deste tamanho. Sr. Atkinson lançou numa explicação detalhada do processo de verificação multinível, escaneamentos de retina, assinaturas digitais e supervisão federal requerida. Enquanto falava, mais executivos bancários filtraram para a sala, apresentando-se com deferência crescente. Senhora Wilson, sou Harold Prescott, presidente do conselho. Judith Blavel, diretora financeira. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Richard Montgomery, chefe de investimentos globais. Somos honrados em servi-la hoje. O desfile de executivos de alto nível continuou, cada um me tratando com uma reverência que teria sido cômica se não fosse tão reveladora sobre o poder da riqueza percebida. Essas eram pessoas que não teriam olhado para mim 2 vezes ontem. Hoje pendiam de cada palavra minha. Enquanto as medidas finais de autenticação eram completadas, Sr. Atkinson perguntou, e como gostaria que as denominações fossem organizadas, Sra. Wilson? Antes que pudesse responder, uma comoção irrompeu fora das portas de vidro. Bradley estava discutindo com o guarda de segurança, gesticulando freneticamente em minha direção. Após um momento, o guarda se aproximou de Sr. Atkinson, sussurrou algo e recebeu um aceno relutante. Bradley irrompeu na sala, sua compostura completamente abandonada. Mac, por favor, precisamos conversar. Isso é insano. Os executivos olharam em silêncio chocado para esta violação de protocolo. O rosto de Sr. Atkinson endureceu. Sr. Thompson, isso é completamente inapropriado. A segurança o escoltará para fora imediatamente. Espere, disse, levantando uma mão. Deixe-o falar. Bradley se aproximou da mesa, ciente dos numerosos olhos julgando cada movimento seu. Mac, não entendo o que está acontecendo. Ontem você estava. E agora você está. Gesticulou sem esperança para os arredores. Como isso é possível? Vendi minha empresa há 2 meses. Modés Merchant foi adquirida por 800 milhões de dólares. Sua mandíbula literalmente caiu. A coisinha de software que ele zombara por anos me fizera mais rica do que jamais poderia esperar ser com sua carreira bancária. 800 milhões, repetiu, as palavras aparentemente impossíveis de processar. Sim, após impostos e garantir que meus funcionários fossem cuidados, consegui pouco mais de 500 milhões. Bradley desabou numa cadeira sem convite. Por que não nos contou? Por que ainda está morando naquele apartamento dirigindo aquele carro? Porque essas coisas não importam para mim, Bradley. Nunca importaram. Voltei para Sr. Atkinson. Peço desculpas pela interrupção. Devemos continuar? Sr. Atkinson acenou, dando a Bradley um olhar de profunda desaprovação. Como estava dizendo, podemos organizar a moeda em qualquer denominação que preferir. Denominações mistas padrão estarão bem.
Muito bom. E o transporte de segurança? Preparamos várias opções para sua consideração. Enquanto ele delineava medidas elaboradas de segurança envolvendo veículos blindados e equipes de segurança privada, Bradley sentou em silêncio atordoado, assistindo o processo se desenrolar. Ocasionalmente, balançava a cabeça ligeiramente como se tentando reconciliar a Mackenzie Wilson que pensava conhecer com a mulher comandando este nível de respeito institucional. Um dos executivos se inclinou para a frente. Senhora Wilson, perdoe-me por perguntar, mas um saque em dinheiro desta magnitude é incomum. Posso perguntar sobre seu propósito? Antes que pudesse responder, Bradley interveio desesperadamente. Ela não está realmente pegando dinheiro. Isso é apenas algum tipo de lição, certo, Mac? Para me humilhar depois de ontem. Todos os olhos se voltaram para mim. A sala ficou completamente silenciosa. Até o pessoal de segurança assistia com interesse não disfarçado. O propósito disse cuidadosamente. É lembrar certas pessoas e instituições que aparências podem enganar e que tratar pessoas com dignidade não deveria ser contingente ao seu patrimônio líquido percebido. Sr. Atkinson pigarreou desconfortavelmente. Senhora Wilson, quero assegurar-lhe que o Prestige National Bank valoriza todos seus clientes, independentemente de seus saldos de conta. Valoriza? Perguntei suavemente. Porque ontem fui humilhada no seu piso bancário principal enquanto tentava sacar $100. Nem um único membro da equipe interveio até que solicitei especificamente falar com a gerência. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis. O presidente, Sr. Prescott, se inclinou para a frente. Senhora Wilson, se houve qualquer maltratamento, asseguro-lhe que levamos tais assuntos extremamente a sério. Tenha certeza, ação apropriada será tomada. Todos os olhos brevemente piscaram para Bradley, cujas perspectivas de carreira estavam visivelmente escurecendo a cada segundo. Esperaria que sim, respondi. Agora sobre a transferência. Mac. Bradley interrompeu novamente, sua voz quebrando ligeiramente. Por favor, pense na Sarah. Na família. Pensei na família, Bradley. Por anos. Enquanto você zombava da minha carreira, meu carro, minhas roupas, todas escolhas que fiz conscientemente a propósito, eu estava construindo algo significativo. Algo que ajuda milhares de proprietários de pequenos negócios como meus pais. Seu rosto corou de vergonha. Talvez pela primeira vez desde que o conheci, Bradley Thompson pareceu genuinamente sem palavras. Voltei para os oficiais bancários reunidos. Senhores e senhoras, agradeço os arranjos que fizeram. Contudo, acredito que fiz meu ponto. Não estarei completando o saque em dinheiro hoje. Um suspiro coletivo de alívio varreu a sala. Mover $100 milhões em moeda física teria sido um pesadelo logístico, mesmo com suas preparações elaboradas. Em vez disso, continuei. Gostaria de transferir $50 milhões para estabelecer uma nova fundação apoiando pequenos negócios afetados por dificuldades médicas, algo que meus pais teriam apreciado. Os 50 milhões restantes podem ficar nas minhas contas aqui, desde que certas mudanças sejam feitas para garantir que todos os clientes sejam tratados com respeito, independentemente de sua aparência ou tamanho de sua transação. Sr. Prescott acenou ansiosamente. Ficaríamos honrados em fazer parceria com sua fundação, Sra. Wilson, e garanto pessoalmente uma revisão completa de nossos protocolos de atendimento ao cliente. Enquanto os executivos corriam para acomodar minhas instruções revisadas, Bradley sentou imóvel, o impacto total de seu erro de julgamento se assentando sobre ele como uma mortalha. Seu mundo cuidadosamente construído de status e aparência havia sido despedaçado em menos de 24 horas. Levantei para sair, as instruções de transferência necessárias completadas. Sr. Atkinson, obrigada pela assistência. Acredito que terminamos aqui. Claro, Sra. Wilson. Foi nosso prazer. Precisará de serviço de carro? Sorri. Não, obrigada. Meu Honda está estacionado lá fora. Pode não ser impressionante, mas é confiável e quitado, valores que meus pais me ensinaram a apreciar. Enquanto caminhava em direção à saída, oficiais bancários se alinharam para apertar minha mão e oferecer cartões de visita. Bradley seguiu alguns passos atrás, um homem assistindo sua reputação profissional se desintegrar em tempo real. Lá fora, na luz brilhante da manhã, ele finalmente encontrou sua voz novamente. O que vai contar para Sarah? Parei ao lado do meu fiel carro velho. Ainda não decidi, mas acho que é hora de uma conversa honesta nesta família, não acha? Seus ombros caíram em derrota. Ela vai me matar quando descobrir como te tratei. Isso é entre você e ela. Destraquei a porta do carro. Sugiro que comece a praticar desculpas sinceras. Vai precisar delas tanto em casa quanto no trabalho. Enquanto me afastava, peguei um último vislumbre do Bradley no meu retrovisor, parado sozinho na calçada fora do banco onde, até ontem, se sentia tão poderoso. O banco onde tudo mudou, não porque finalmente me tornei rica, mas porque finalmente me defendi. Confronto com Sarah. A viagem para a mansão de Sarah e Bradley em Westchester levou quase 1 hora, dando-me muito tempo para refletir. Meu Honda, tão menosprezado pelo Bradley, ronronava constantemente pela rodovia.
Comprei o usado depois da faculdade e o mantive meticulosamente, outra lição do meu pai, que acreditava em cuidar do que você tem em vez de perseguir constantemente algo mais novo e brilhante. Não planejei visitar Sarah antes do jantar programado para amanhã, mas depois do incidente no banco, esperar parecia impossível. Nosso relacionamento precisava ser abordado tão urgentemente quanto o comportamento do Bradley havia. O guarda de segurança na comunidade fechada reconheceu meu carro e me deu um aceno perfunctório. Visitei frequentemente o suficiente para ser conhecida, embora nunca realmente bem-vinda. Os gramados manicurados e casas imponentes representavam tudo o que Sarah aspirara desde a infância. Ela alcançara o estilo de vida que queria, mas a que custo para seu eu autêntico? A massiva casa Tudor de Sarah apareceu à frente, toda fachada de pedra e paisagismo perfeito. Estacionei na entrada circular ao lado de seu Mercedes SUV, sentindo a familiar sensação de inadequação que sua riqueza geralmente despertava em mim. Hoje, porém, o sentimento foi temperado por uma nova perspectiva. Minhas escolhas foram deliberadas, as dela também. Toquei a campainha, ouvindo o toque melodioso ecoar através de seu foyer cavernoso. Após um momento, Sarah atendeu, sua expressão mudando de surpresa para crítica imediata. Mac, o que está fazendo aqui? O jantar não é até amanhã. Seus olhos escanearam minha aparência com desapontamento praticado. E você ainda está usando esses jeans horríveis. Disse especificamente que não queria jeans. Olá para você também, Sarah. Entrei sem esperar convite. Precisamos conversar. Suspirou dramaticamente, fechando a porta atrás de mim. Se é sobre a mensagem do Bradley, já disse que te levaria às compras antes do jantar. Embora não veja porque você não consegue lidar com vestimenta social básica na sua idade. Bradley te mandou mensagem? Apenas algo sobre garantir que você se sentisse bem-vinda amanhã. Honestamente, ele está sendo estranho hoje. Me ligou 3 vezes do trabalho, mas nunca chegou ao ponto. Ela me levou através de sua casa showroom em direção à cozinha. Quer café? Greta acabou de fazer uma nova remessa antes de sair. Greta era sua faxineira de dias de semana, outro detalhe de suas vidas que sempre foi sutilmente usado para destacar a diferença em nossas circunstâncias. Café seria ótimo. A cozinha era o sonho de um designer, todo mármore e eletrodomésticos reluzentes que pareciam pouco usados. Sarah se moveu com eficiência praticada, despejando café em xícaras delicadas que provavelmente custavam mais que meu aluguel mensal. Então, sobre o que é isso? Estou encontrando a designer de interiores em 1 hora para discutir refazer os quartos de hóspedes. Peguei a xícara oferecida. É sobre Bradley. Algo aconteceu no banco hoje. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Sarah subiram ligeiramente. O que ele finalmente conseguiu aquela promoção? Tem sido insuportável sobre isso há semanas. Não uma promoção. Bem o oposto, na verdade. Sua expressão se aguçou. O que isso quer dizer? Antes que pudesse responder, a porta da frente abriu e fechou com um baque pesado. A voz do Bradley gritou tensa e urgente. Sarah, você está em casa? Sarah franziu a testa para seu relógio. Por que ele voltou tão cedo? Bradley apareceu na entrada da cozinha, ainda em seu traje bancário, mas parecendo desarrumado e frenético. Congelou quando me viu. Você está aqui, disse sem expressão. Estou. Sarah olhou entre nós, sentindo a tensão. O que está acontecendo? Bradley, por que não está no trabalho? Afrouxou a gravata ainda mais, um gesto tão fora de caráter que fez os olhos de Sarah se arregalarem. Tirei o resto do dia de folga. Precisamos conversar. É o que Mac disse. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Bradley se moveu para o armário de bebidas, se servindo uma medida generosa de uísque, apesar de ser mal meio-dia. Conte para ela, me disse, derrubando metade do copo numa só vez. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente. Sarah, há algo que não te contei. Sobre minha empresa Modés Merchant. Sua coisinha de software? Ecoou perfeitamente a frase desdenhosa do Bradley, confirmando que discutiam sobre mim exatamente nos termos que suspeitava. Sim, 2 meses atrás, foi adquirida pela Tech Giant Industries por $800 milhões. A xícara de café de Sarah bateu contra o pires. Isso não é engraçado, Mac. Não é uma piada. Agora valho mais de $500 milhões após impostos e compensação dos funcionários. Sarah me encarou depois Bradley, que acenou gravemente e terminou seu uísque. Isso é impossível, gaguejou. Você mora naquele apartamento minúsculo. Usa as mesmas roupas por anos. Seu carro é antigo. Por escolha, enfatizei. Não por necessidade. Sarah desabou num banquinho da cozinha, sua mão perfeitamente manicurada pressionada contra a garganta. Não entendo. Seu marido entende, disse, olhando para Bradley. Gostaria de explicar o que aconteceu no banco, ou devo eu? Bradley despejou outro uísque, sua mão visivelmente tremendo. Eu cometi um erro terrível. Nos próximos 20 minutos, Bradley recontou o incidente do banco, cada detalhe humilhante forçando sua passagem através de sua relutância óbvia.
A expressão de Sarah passou por descrença, horror e, finalmente, uma raiva fria que nunca vi direcionada ao marido antes. Você chamou minha irmã de mendiga? Sua voz estava mortalmente quieta. Em público? No seu local de trabalho? Bradley olhou para seu copo vazio. Eu não sabia que ela era rica. Sarah cortou afiadamente. Então teria sido aceitável se não fosse? É isso que está dizendo? Seu silêncio foi resposta suficiente. Sarah se virou para mim, sua compostura perfeita rachando ligeiramente. E você voltou hoje para quê? Destruir a carreira dele? Voltei para fazer um ponto, corrigi, sobre dignidade e respeito, sobre julgar pessoas por aparências. Sacando 100 milhões de dólares em dinheiro? Isso é insano, Mac. Na verdade não saquei, mas o banco precisava acreditar que eu faria. Bradley riu sem humor. Eles acreditaram. O presidente do conselho pessoalmente se desculpou com ela. O chefe de investimentos globais ofereceu gerenciar seu portfólio de graça. Enquanto isso, fui suspenso pendente uma revisão ética. O rosto de Sarah empalideceu. Suspenso? Bradley, seu bônus. É o menor dos meus problemas agora, terminou, despejando um terceiro uísque. Vou ter sorte se não for demitido completamente. Nós três sentamos em silêncio desconfortável. A cozinha massiva com seus eletrodomésticos sinalizadores de status e acessórios importados, de repente pareceu oca e performática. Muito parecida com o relacionamento que mantínhamos há anos. Por que não me contou? Sarah finalmente perguntou, sua voz menor do que ouvi desde crianças. Sobre o dinheiro, sobre a empresa, qualquer coisa. Estudei o rosto da minha irmã, ainda bonito. Ainda familiar sob as luzes caras e procedimentos cosméticos. Teria feito diferença? Teria mudado como você me vê? Claro que teria, exclamou, depois se pegou ao registrar a implicação de suas palavras. Exatamente, disse baixinho. E esse é o problema, não é? Meu valor para você, para ambos, sempre esteve ligado a marcadores externos. O que ganho, o que visto, onde moro. Isso não é justo, Sarah protestou, mas sua convicção estava vacilando. Não é? Quando foi a última vez que perguntou sobre meu trabalho sem descartá-lo como aquela coisinha de software? Quando foi a última vez que me convidou para algum lugar sem criticar minha aparência ou sugerir que de alguma forma a estava envergonhando? Bradley encheu seu copo silenciosamente, evitando ambos nossos olhares. Não contei sobre a aquisição porque queria ver se algo mudaria entre nós. Naturalmente, continuei. Se poderíamos encontrar nosso caminho de volta a ser irmãs sem dinheiro como fator. Os olhos de Sarah brilharam com lágrimas inesperadas. Somos irmãs. Somos. Porque na maioria dos dias, parece que sou apenas uma obrigação que você tolera, uma lembrança de um passado que preferiria esquecer. A campainha tocou, interrompendo nosso confronto. Sarah enxugou os olhos rapidamente, visivelmente aliviada com a distração. Deve ser Vivian, a designer de interiores. Levantou, alisando seu suéter de cachemir. Eu deveria. Vá em frente, disse. Podemos terminar isso depois. Enquanto Sarah saía para atender a porta, Bradley me olhou diretamente pela primeira vez desde que chegou em casa. O que acontece agora? Com o banco, com tudo? Isso depende em parte de você, respondi. Se ontem foi uma aberração ou um reflexo verdadeiro de como você vê pessoas com menos meios financeiros que você, teve a decência de parecer envergonhado. Nunca falei com ninguém mais daquela forma. Mas pensou, desafiei. Sobre garçons, caixas, os jardineiros que mantêm seu gramado perfeito. Seu silêncio confirmou minha suspeita. Sarah voltou com uma mulher elegante carregando amostras de tecido e portfólios de design. Hesitou na entrada, claramente sentindo a tensão. Vivian, sinto muito, mas estamos lidando com uma situação familiar. Poderíamos remarcar para a segunda? A designer concordou prontamente, fazendo uma saída rápida. Quando a porta da frente fechou, Sarah se virou de volta para nós, sua máscara social descartada. Seu jantar de amanhã, disse. Ainda vai ter com a situação do Bradley no banco? Os olhos de Sarah dispararam para o marido, depois de volta para mim. Eu não sei. Os Prescotts estarão lá, e os Montgomerys. Harold Prescott, perguntei. Richard Montgomery? Bradley gemeu suavemente. O presidente e o chefe de investimentos. Ambos que agora aparentemente adoram o chão que Mac pisa. Os olhos de Sarah se arregalaram ao compreender as implicações. Eles estão vindo ao meu jantar, e agora sabem que estivemos te tratando como uma parente pobre que você tolera por obrigação, terminei para ela. Sim, imagino que isso tornará a conversa do jantar interessante. O telefone da casa tocou, adicionando a atmosfera caótica. Sarah atendeu, sua expressão crescendo cada vez mais angustiada enquanto ouvia. Era Elaine Prescott, disse depois de desligar. Ela sente muito, mas não poderão vir amanhã. Algo sobre um compromisso inesperado com sua querida amiga Mackenzie Wilson que simplesmente não pode ser remarcado. Suprimi uma risada surpresa. Não tinha planos com Elaine Prescott, que até hoje não sabia que eu existia. Os executivos do banco estavam claramente escolhendo lados e não a favor do Bradley. Nunca pedi para cancelarem, assegurei Sarah. Não importa, respondeu, afundando de volta no banquinho da cozinha.
Os Montomeres ligarão em seguida depois dos Sullivans. À noite estaremos dando um jantar para exatamente ninguém. Bradley alcançou a garrafa de uísque novamente, mas Sarah interceptou sua mão. Acho que já bebeu o suficiente. Precisamos resolver isso. Pela primeira vez desde a infância, vi minha irmã assumindo o controle em vez de representar o papel que pensava que outros esperavam dela. Foi um vislumbre da Sarah que lembrava, prática decisiva real. Resolver o quê? Bradley perguntou miseravelmente. Minha carreira acabou. Nossa posição social está arruinada. Tudo porque zombei da pessoa errada no lugar errado. Não, Sarah corrigiu firmemente. Tudo porque você foi cruel com minha irmã. As consequências seriam merecidas independentemente de ela ter dinheiro ou não. Bradley e eu olhamos para ela, igualmente surpresos com esta defesa inesperada. Sarah se virou para mim, sua expressão suavizando. O jantar está cancelado. Em vez disso, acho que nós três precisamos ter uma conversa real sobre família, sobre o passado e sobre para onde vamos daqui. Enquanto Bradley se curvava mais em sua cadeira e Sarah começava a limpar as xícaras de café com suas próprias mãos em vez de esperar pela faxineira, percebi que a riqueza não havia mudado minha vida tanto quanto a verdade finalmente sendo exposta. Para melhor ou pior, nada entre nós seria igual novamente. 3 meses depois, a recuperação. 3 meses após o incidente do banco, estacionei meu carro elétrico novo, uma concessão à praticidade em vez de status, do lado de fora do centro de reabilitação onde Bradley estivera se tratando. A instalação moderna aninhada no interior de Connecticut especializava em tratar executivos por burnout, depressão e abuso de substâncias. Todos os problemas que surgiram no Bradley após sua suspensão do banco. Sarah sentou no banco do passageiro, nervosamente checando sua maquiagem no espelho do parasol. Estou bem? Quero que ele veja que estou bem, mas não como se estivesse tentando demais. Você está bem, assegurei. E ele ficará feliz em vê-la independentemente. Hoje marcava a conclusão do programa de 90 dias do Bradley, uma condição que o banco estabeleceu para possivelmente reintegrá-lo, embora numa posição significativamente reduzida. A investigação ética concluiu com uma repreensão formal, treinamento obrigatório de sensibilidade e rebaixamento de gerência para serviços bancários regulares. Seu salário foi cortado em 40%. Sarah surpreendeu a todos, talvez até ela mesma, apoiando a decisão do banco. Ele precisa entender que ações têm consequências, disse firmemente quando Bradley inicialmente resistiu ao programa. Isso não é apenas sobre sua carreira. É sobre quem você está se tornando como pessoa. Entramos na instalação juntas, assinando na recepção onde a equipe cumprimentou Sarah pelo nome. Ela visitará 3 vezes por semana sem falta, enquanto eu vim para as sessões de terapia familiar necessárias 2 vezes por mês. Bradley nos encontrou no pátio-jardim, parecendo mais saudável do que em anos. A tensão perpétua em seus ombros havia diminuído, e embora suas roupas de grife tivessem sido substituídas por caquis simples e uma camisa de botão, carregava-se com um tipo diferente de confiança. Vocês vieram, disse, abraçando Sarah primeiro, depois estendendo uma mão para mim. Fizemos progresso, mas ainda não estávamos no nível de abraços. Claro que viemos, Sarah respondeu. É um grande dia. Nos acomodamos numa mesa de ferro forjado sob uma árvore florida. Bradley me olhou diretamente, algo com que lutara durante nossas sessões iniciais de terapia familiar. Quero te agradecer, Mac. Por quê? Por não processar o banco. Por me dar uma chance de manter meu emprego, mesmo no nível inferior. Por vir às sessões de terapia. Pausou. Por me perdoar quando não merecia. Acenei, reconhecendo sua gratidão sem diminuir a seriedade do que aconteceu. Sua recuperação tem que ser para você, Bradley, não para seu emprego ou posição social. Sei disso agora. Gesticulou para os terrenos pacíficos ao redor. 90 dias te dá muito tempo para pensar sobre o que realmente importa. Sarah estendeu a mão sobre a mesa para pegar a dele. Eles haviam trabalhado em seu casamento junto com os problemas pessoais do Bradley. A jornada não foi suave. Sarah se mudou para a casa de hóspedes por um mês quando Bradley inicialmente a culpou por encorajar seu materialismo, mas emergiram mais fortes por confrontar seus valores compartilhados honestamente. Então o que acontece agora? Perguntei. Bradley se endireitou na cadeira. Começo de volta no banco na segunda. Horário regular, clientes regulares, sem responsabilidades de gerência. Como se sente sobre isso? Honestamente, aliviado. Sorriu ironicamente. Descobri que gerenciar pessoas não é minha força. Estou ansioso para apenas fazer o trabalho sem a política. Sarah apertou sua mão. E diminuímos. A casa está à venda. Esta era novidade para mim. Vocês estão vendendo a mansão de Westchester? Ela acenou. Estamos nos mudando para uma casa geminada na cidade. Menor, mas mais prática com Bradley trabalhando no centro. E não precisamos de 6 quartos e um home theater para apenas nós dois. A mudança em suas prioridades parecia genuína em vez de forçada. Ao longo destes meses, observei minha irmã redescobrir partes de si mesma que haviam sido enterradas sob sua busca por status.
Ela até começou a fazer trabalho voluntário num centro comunitário ensinando alfabetização financeira, usando habilidades de seu curso de administração de uma forma que realmente ajudava pessoas. Eu também tenho novidades, disse. A fundação está oficialmente sendo lançada na próxima semana. Já aprovamos subsídios para 50 pequenos negócios afetados por dificuldades médicas. Nomeei a Fundação Família Wilson em honra aos nossos pais. A missão era apoiar empreendedores que estavam cuidando de familiares doentes enquanto tentavam manter seus negócios funcionando. Exatamente a situação que nossos pais enfrentaram, e que enfrentei depois deles. Isso é maravilhoso, Mac, disse Sarah, seu entusiasmo genuíno. Mamãe e papai ficariam tão orgulhosos. Espero que sim. Hesitei antes de continuar. Na verdade, é em parte por isso que queria nos encontrar hoje. Além de celebrar a conclusão do Bradley, gostaria que ambos considerassem se envolver com a fundação. Eles trocaram olhares surpresos. Em que capacidade? Bradley perguntou cautelosamente. Sarah, com seu diploma em administração e experiência em planejamento de eventos. Você seria perfeita para coordenar nossos galas de arrecadação de fundos e alcance comunitário. E Bradley, seu histórico bancário, especialmente agora que está trabalhando com clientes regulares em vez de apenas os ricos, te dá insights sobre os desafios financeiros que pequenos negócios enfrentam. Você confiaria em nós com isso? Sarah perguntou baixinho. Depois de tudo, não estou dizendo que seria imediato. Vocês poderiam começar como voluntários, ver se há algo com que se conectam. Mas sim, eu confiaria em vocês. As pessoas que vocês estão se tornando, não as pessoas que eram. Bradley olhou para suas mãos. Não mereço uma segunda chance. Nenhum de nós merece segundas chances, respondi. É isso que as torna valiosas. São presentes, não direitos. A conversa mudou para assuntos práticos, quando se mudariam, como poderia ser a primeira semana do Bradley de volta, os detalhes do lançamento da fundação. Enquanto conversávamos, notei uma nova igualdade em nossa dinâmica. Meu status financeiro não havia criado um desequilíbrio reverso onde agora detinha poder sobre eles. Em vez disso, nossa vulnerabilidade compartilhada nivelou o campo de jogo de uma forma que dinheiro nunca poderia. Após o almoço, caminhamos pelos terrenos juntos antes de nos despedirmos. Bradley retornaria para casa amanhã após uma reunião final com seu terapeuta. Quando chegamos ao meu carro, Sarah ficou um pouco para trás. Posso te perguntar algo, Mac? Claro. Você está feliz? Com todo o dinheiro, a fundação, tudo o que aconteceu? Considerei a pergunta cuidadosamente. Estou com propósito. O dinheiro em si não me faz feliz ou infeliz. É apenas uma ferramenta. Mas usá-lo para honrar a memória da mamãe e papai, para ajudar pessoas em situações como a nossa, isso traz significado. Ela acenou pensativamente. Estive perseguindo as coisas erradas por tanto tempo. Status, aparências, aprovação de outras pessoas. Todos fazemos às vezes. Você não disse com admiração inesperada. Você sempre soube quem era. Ri suavemente. Definitivamente não sabia. Apenas sabia quem não queria me tornar. Bradley se aproximou, tendo nos dado um momento de tempo de irmãs. O serviço de carro está aqui para mim. Última noite na reabilitação. Sarah o abraçou, sussurrando algo em seu ouvido que o fez ficar mais ereto, mais resolvido. Quando se separaram, ele se virou para mim. Devo-lhe um pedido de desculpas que nunca poderei expressar completamente. Não apenas pelo banco, mas por anos de julgamento e condescendência. Estendeu a mão novamente. Espero algum dia ser digno de te chamar de família. Peguei sua mão, depois surpreendi ambos puxando-o para um breve abraço. Família não é sobre dignidade, Bradley. É sobre crescimento e perdão. Nas duas direções. Enquanto caminhavam em direção ao carro que o esperava, me peguei pensando em nossos pais. Como valorizavam honestidade e trabalho duro acima de status. Como nos ensinaram que caráter supera aparência toda vez. Sarah temporariamente perdeu de vista essas lições em sua busca pelo que pensava ser sucesso. Eu às vezes me agarrei a elas muito rigidamente, usando minha modéstia principiosa como escudo contra intimidade e vulnerabilidade. A verdade, como sempre, estava em algum lugar no meio, no equilíbrio entre lembrar suas raízes e abraçar o crescimento, entre manter valores e permitir mudança. Reflexões no cemitério. 2 semanas depois, eu estava nos túmulos dos meus pais, flores frescas na mão. Sarah estava ao meu lado, suas roupas de grife substituídas por jeans simples e um suéter, não muito diferente do que eu tipicamente usava. Não coordenamos roupas. Ela simplesmente redescobriu seu próprio estilo confortável em vez do que pensava ser esperado dela. Você acha que eles podem nos ver? Perguntou suavemente enquanto colocávamos as flores. Acha que sabem sobre tudo o que aconteceu? Gosto de pensar que sim, respondi. Não a parte do dinheiro, isso não importaria para eles. Mas a fundação, as pessoas que estamos ajudando, a forma como encontramos nosso caminho de volta a ser irmãs, isso importaria. Sarah ligou seu braço ao meu, o gesto da nossa infância que parecia tanto estranho quanto familiar. Sinto muito por ter levado um colapso bancário e humilhação pública do Bradley para me lembrar de quem realmente sou.
Às vezes precisamos de chamadas dramáticas para acordar. Sorri para ela. Embora talvez da próxima vez possamos pular a ameaça de saque de 100 milhões de dólares. Ela riu, o som ecoando pelo cemitério Pacífico. Combinado. Enquanto caminhávamos de volta aos nossos carros, seu sedã modesto novo estacionado ao lado do meu veículo elétrico, percebi que a riqueza me mudou afinal. Apenas não das formas que as pessoas poderiam esperar. Não alterou significativamente meus valores ou estilo de vida, mas me deu a confiança para me defender, estabelecer limites e, finalmente, oferecer perdão de um lugar de força em vez de obrigação. Dinheiro, aprendi, não determina caráter, simplesmente o revela. No caso do Bradley, riqueza e status expuseram suas inseguranças e preconceitos. No caso da Sarah, a busca pela riqueza temporariamente enterrou seu eu autêntico. E no meu caso, ter riqueza enquanto escolhi a simplicidade finalmente me permitiu parar de me provar e começar a viver autenticamente. A maior herança dos nossos pais não foi financeira, foi o entendimento de que dignidade não é determinada por dólares, que respeito nunca deveria ser contingente ao patrimônio líquido e que família, quando funciona como deveria, é sobre aceitação em vez de conquista.